segunda situação aí, segundo critério para a gente poder diferenciar o complemento do adjunto. Se o nome for um adjetivo ou um advérbio, né, a expressão que o completa é complemento nominal, não pode ser adjunto ou adnominal, tá? Só quando for no sentido ali de advérbio ou adjetivo, tá? Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele vem ali para completar o substantivo, né? For substantivo ali, tá? Ou também ideia de posse, que a gente vai ver ali embaixo ali daqui a pouco. Mas vamos ver aí para a gente poder eliminar, né, as diferenças umas das outras. Então, se o nome for adjetivo ou advérbio, aí, meu filho, só pode ser complemento nominal. Não tem como ser adjunto adnominal nessa situação, tá? Aí eu botou até um exemplo aí, ó. Bruna mora longe. Longe é advérbio de lugar, tá? Mora longe de quem? De seu namorado virtual. Longe aí, ó, está, né, sendo completado pelo complemento nominal de seu namorado virtual. Quem praticou a ação foi Bruna. O namorado virtual é o que sofreu a ação de longe do advérbio, tá? Então, por isso que é um complemento nominal, porque ele está completando o sentido de um advérbio. Então, quando houver o complemento nominal dando ali significado, né, completando o sentido de um advérbio ou de um adjetivo, ele vai ser complemento nominal, tá? Terceira situação, terceiro critério para você diferenciar aí. Se o nome for substantivo concreto, porque o abstrato que é o complemento nominal. Aí, nesse caso, quando o substantivo for concreto, o termo em estudo é adjunto adnominal. Então, a outra dica aí, né? Quando o substantivo for concreto, o adjunto vai ser adnominal. Não tem como ele ser complemento nominal. Só será complemento nominal se o substantivo for abstrato. Então, já tem essa dica aí de diferença entre um e outro. Por exemplo, botou um exemplo ali, ó. O computador é um substantivo concreto. O computador de Sara sempre está com vírus. Então, ó, de Sara é o adjunto adnominal praticado ali pelo substantivo concreto computador, tá bom? Então tem essa situação aí também. E a última aí, a quarta situação. Quando o termo em estudo expressa a ideia de posse, tá? Trata-se de um adjunto adnominal. Ó, a angústia de algumas pessoas, a angústia de quem? Ó, sentido de posse. E, ó, substantivo ali abstrato. Ah, professor, mas a senhora não falou que é adjunto adnominal? Só pode ser como substantivo concreto? Então, existem as exceções. Que nesse caso aí, né, a angústia como substantivo abstrato, mas o que vem posterior é o sentido de posse. Então tem que ver, avaliar essas duas situações, entendeu? Se for um substantivo apenas abstrato, sem ter o sentido de posse, aí é complemento nominal. Agora, quando o sentido for de posse, é adjunto adnominal, tá? Igual nessa situação aí, ó, a angústia de algumas pessoas, sentido de posse, tá? É ter de lidar com o computador. Então, além da ação, houve o sentido de posse. Então, nesse caso, é o adjunto adnominal, tá ok? Deixa eu agora passar aqui e voltar lá. Então, vamos lá. Resumindo, as características do adjunto adnominal. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar isso daí para vocês, tá?
Aí na aula a gente decide se vocês vão querer ou não. Características do adjunto adnominal. É um termo acessório da oração, tá? Embora facilite a compreensão da mensagem, é dispensável, ou seja, não necessariamente precisaria dele. Acompanha e atribui características a um substantivo que pode ser concreto, né? No sentido, né, Ai, gente, esqueci a palavra. No sentido ali, né, de ser algo real ali, né? Enfim. E como substantivo abstrato, mas no sentido de posse. Então, coloca aí essa diferença ali. Quando o substantivo for abstrato, no sentido de posse, é adjunto adnominal, tá? Eu não coloquei ali, mas era para ter colocado. Mas aí vocês já sabem aí, né? Quando ele expressa a ideia de posse em relação ao substantivo abstrato, tá? É adjunto adnominal. Outra característica ali do adjunto. Não é maioritariamente um termo preposicionado. Apenas é precedido pela preposição de quando representado por uma locução adjetiva, tá? Quando ele vier precedido de uma locução adjetiva. Outra característica, pode ser representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, tudo que for relacionado ali, né, aos adjetivos, né, pronomes adjetivos, locuções, numerais, também nós utilizaremos como características de um adjunto adnominal, tá? Isso daí, com mais calma, a gente vai vendo ali, que aí já entra na característica do adjunto adnominal. Mas não é isso que eu quero que vocês foquem. Eu só quero que vocês avaliem a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal, tá? Aí as características do complemento nominal. É um termo integrante da oração, assim é indispensável para completar o sentido de outro termo, então precisaria mesmo, tá? De um complemento ali, né? Do termo integrante, tá? Ele é indispensável, então sempre vai ter, né, esse termo integrante da oração. Ele também completa o sentido de um substantivo abstrato, não no sentido de posse, tá? Só no abstrato ali mesmo, em relação a ele. Tá. Então, ó, o complemento nominal, ele não faz pelo substantivo concreto, e sim a característica ali, né, de um substantivo abstrato. Então, a gente já tem essa diferença. Só que tem que tomar cuidado se tiver um termo de posse, que expressa, que dá a ideia de posse, aí é um adjunto de nominal e não um complemento nominal, tá bom? Aí ele vem completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Também é um termo preposicionado, podendo ser precedido por diversas preposições, tá? E também pode ser representado por substantivos, pronomes, numerais e orações substantivas, subordinadas substantivas, completivas nominais. Eu acho que vocês nem deram isso daí ainda, né? Acho que isso aí vocês vão ver depois, mais pra frente. Mas a princípio, basicamente, é essa questão aí, tá ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Isso daqui... Aqui, ó. Ah, são os exemplos que eu tinha colocado, ó. Se ainda gerasse dúvida, ó. Quando o adjunto adnominal estiver ligado a um substantivo concreto, aí, ó, água da chuva, cama de madeira. Água, cama, abrigo são substantivos concretos, né? É isso aqui eu já falei.
Aqui, ó, da preposição, ó. Quando for usada qualquer outra preposição que não a preposição de, que não for a preposição de, também poderá ser um complemento nominal, tá? Tá, isso aqui eu já expliquei, isso aqui tudo eu já expliquei já para vocês, eu já tinha adiantado. Tá, isso aqui já foi. Então, é basicamente essa diferença, né? A gente pode resumir, né, o adjunto adnominal com o complemento nominal baseado ali nesses 4 critérios, tá? Lá nesse do Word que eu fiz, eu deixei ele bem mais completinho, mas aí essa forma tá mais resumida, então fica melhor para vocês entenderem e também por conta dos exemplos que tem aí nelas, tá bom? Então, ó, recapitulando, o complemento nominal, os 4 critérios do complemento nominal e do adjunto adnominal. Primeira situação, se o termo for alvo da ação expressa pelo nome, ou seja, se ele recebe, se ele é paciente, é complemento nominal. Se o termo for agente da ação, ou seja, aquele que pratica, aquele que está ativo ali na ação, é adjunto adnominal. Show, foi. Outro critério. Se o termo que estiver ali sendo completado for um advérbio, um adjetivo ou um substantivo abstrato, desculpa, um substantivo abstrato, se não houver ideia de posse, né? Será também como complemento nominal, tá? Agora, adjunto adnominal. Se o termo for agente da ação, é adjunto adnominal. Ou seja, se ele praticar, né? Se ele for o ativo ali da ação, é adjunto adnominal. Eita. Se o substantivo for abstrato, mas no sentido, né, de posse, que expressa uma ideia de posse, também é um adjunto adnominal. E se o substantivo for concreto, também é um adjunto adnominal, tá? Só tomem cuidado para não confundirem os substantivos, tá? Quando for substantivo abstrato, que não tem a ideia de posse, é complemento nominal. Agora, se for um substantivo abstrato com ideia de posse, é adjunto adnominal. Tá ok? Essa parte aí, né, deu para ser bem clara. O substantivo concreto somente será possível quando o adjunto for adnominal. E o substantivo abstrato sem ideia de posse, sem o termo, né? Ter ideia ali de posse é complemento nominal. Resumi para vocês essa parte aí. Entendeu? Então, é basicamente, né, esses termos aí. Eu usei quase a aula inteira só para poder explicar essa diferença para vocês. Bom, era para eu corrigir, né, as atividades, as páginas 53 a 55. Eu vou corrigir isso com vocês na aula online, tá? Até mesmo para poder dar a explicação aí para vocês. E para casa, vocês vão fazer as páginas deixa eu só ver aqui. Peraí, gente. Ok. Para casa, vocês vão fazer. Vou dividir isso aqui. 58
59 58 e 59. 58 e 59 para casa. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. 58 e 59 para casa, tá? Beijos para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder a vocês, ou também na aula online eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos.